Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2021 chamado A Beautiful Curse. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa em uma pequena ilha na costa oeste dos Estados Unidos, onde um fotógrafo chamado Samuel está andando pelas ruas tirando fotos. Percebemos que a maioria das pessoas que ele fotografa está dormindo em lugares aleatórios. Aparentemente, uma estranha crise atingiu a ilha. Há 3 dias as pessoas começaram a adormecer do nada, no meio de uma viagem de carro, dentro de uma sauna e até mesmo enquanto nadavam debaixo d'água. No início, quem via de fora ficava simplesmente confuso, mas logo todos descobriram que as pessoas que dormiam não acordavam, quase como se estivessem em coma. Vários médicos e pesquisadores foram à ilha nas últimas 72 horas, mas ninguém encontrou uma resposta ou cura para a pandemia. A essa altura, todos os residentes permanentes da ilha estão dormindo, os mais sortudos em suas casas, alguns no trabalho, enquanto outros adormeceram no supermercado ou em seus carros. Seus corpos estão funcionando adequadamente, exceto pelo fato de que sempre que são movidos do local original em que adormeceram, seu pulso fica mais alto que o normal. Um aspecto interessante da situação é que o fenômeno não afeta aqueles que não eram residentes permanentes da ilha. Por isso, os cientistas estabeleceram um acampamento e colocaram etiquetas em todos os seres humanos que dormem na ilha para monitorá-los. Atualmente, nenhum repórter tem permissão para entrar na zona infectada, mas Samuel conseguiu, de alguma forma, passar pela fronteira em meio ao caos. Durante a aventura, ele entra em um ônibus cheio de passageiros adormecidos para tirar fotos. Ele descobre uma mulher segurando um peixe dourado vivo e decide levá-lo com ele. Nessa circunstância bizarra, Samuel sente que o peixe é o seu único amigo e conversa com o animal. Algum tempo depois, eles chegam a uma casa que parece boa o suficiente para passar alguns dias. Samuel entra cautelosamente e encontra uma mulher dormindo em sua cama. Seu nome é Stella, e ela foi uma das últimas a cair no sono. Samuel evita invadir a privacidade dela e fica no outro quarto, sem perceber que os pesquisadores estão do lado de fora da sua casa, vigiando a área. Como todos os conscientes foram convidados a deixar a ilha, ele teme ser punido se for encontrado. No dia seguinte, Samuel sonha que está indo ao supermercado e encontra Stella, mas ela mal lhe dá atenção. Ele é acordado abruptamente quando a chama pelo nome e ela lhe pergunta como ele sabe. Um novo dia dá início a uma nova aventura para Samuel, que conversa com uma Stella adormecida enquanto ouve as notícias no rádio. O mundo inteiro está falando sobre a pandemia e as controvérsias bizarras estão começando a surgir. Rindo delas, Samuel decide explorar a ilha à luz do dia. A primeira pessoa que ele nota é um faz-tudo preso a uma árvore, dormindo pacificamente, e também descobre que os animais da ilha ainda estão vivos e se pergunta quem está cuidando deles. Após cerca de 1 hora de caminhada, ele chega à igreja, onde um grande grupo de pessoas está inconsciente. Tirando algumas fotos, Samuel se acomoda em um assento e adormece. Em seu sonho, ele e Stella estão sentados um em frente ao outro em um restaurante. Eles agem como se conhecessem desde sempre e conversam sobre o que Samuel está fazendo na ilha. Stella não aprova o fato de ele estar se aproveitando da situação para ganhar dinheiro, mas Samuel argumenta que está lá pela experiência e não pelo dinheiro. Mais tarde, ele volta para casa e vasculha os pertences de Stella para encontrar o diário dela. Ao lê-lo, sua conexão com Stella fica mais forte e ele continua sonhando com ela. No sonho, ela lhe conta que foi uma das últimas a ser atingida. A primeira pessoa que ela viu cair inconsciente foi o seu professor de piano, que dormiu no meio de uma aula. Quando lhe perguntaram se ela estava com medo, Stella respondeu que estava mais confusa. Os médicos e pesquisadores vieram, mas só descobriram que as pessoas não deveriam ser removidas dos locais onde dormiam. Stella acha engraçado que há uma chance do seu coração explodir se ela se levantar da cama. Samuel então aproveita a oportunidade para perguntar como ela se sentiu quando adormeceu. Stella descreve como uma sensação surreal. Ela teve sonhos estranhos e vívidos e acabou se perdendo neles, sem perceber que estava caindo em um sono profundo. A cena muda para o dia seguinte e Samuel parte para mais uma aventura. Dessa vez ele vai a um bairro diferente e acaba vendo um carro cheio de balões. Ao tentar tirar uma foto do carro, ele percebe a presença de profissionais de saúde nas proximidades e precisa voltar correndo para casa.
O incidente traz Samuel de volta à realidade e ele decide deixar a ilha, já que tirou fotos suficientes. Ele se despede de Stella, arruma seus pertences e vai para a praia, onde está o seu barco. No entanto, depois de passar um bom tempo na praia olhando para o barco, ele decide ir embora. Quando chega em casa, ele vê que a torneira está aberta. Samuel se lembra de que ela estava aberta na primeira vez em que entrou em casa, mas tem certeza de que a fechou. De repente, ele é transferido de volta ao seu sonho, sentado em frente a Stella no restaurante. Ela pergunta sobre o motivo real de ele ter vindo para a ilha. Samuel finalmente diz que veio para cá por causa dela. Acontece que 1 ano atrás, ele estava na ilha de férias, quando viu Stella no supermercado. Ele a seguiu até um restaurante mais tarde naquele dia, onde ela parecia jovem e livre, o que despertou seu interesse. Mas antes que ele pudesse pedir o telefone dela, a noite acabou e ele nunca mais a encontrou. De volta à realidade, Samuel vai ao supermercado para fazer compras, mas 2 pesquisadores entram para comprar bebidas alcoólicas ao mesmo tempo. Um deles esbarra em Samuel, mas ele evita ser pego fingindo estar inconsciente. Depois que eles saem, ele faz compras de itens essenciais com prazer e até paga o caixa que está dormindo antes de levar as compras para casa. Depois disso, nós o vemos perambular pela casa de Stella, observando seus pertences e imaginando como seria a personalidade dela. Ele tira a sorte grande quando encontra um gravador no sótão, que tem gravações da lista das coisas favoritas dela. A lista contém coisas aleatórias, como o som de uma máquina de escrever, bonecas Barbie sem cabeça e boias de flamingo, mas quanto mais Samuel a ouve, mais cresce a sua paixão. Na lista, Stella descreve que dirigir na praia é o que ela mais gosta de fazer, e assim, Samuel imagina ele e Stella do lado de fora, procurando um carro para dirigir até a praia. Ele teme a ideia de roubar as pessoas que estão dormindo, mas Stella o convence de que estão apenas pegando o carro emprestado. Eles logo encontram um carro de que gostam e invadem a casa do proprietário para procurar as chaves. Samuel gosta da natureza de espírito livre de Stella e começa a acreditar que ela é mais do que sua imaginação. Algum tempo depois, ele acorda com o som de um carro do lado de fora e percebe 2 profissionais de saúde entrando na casa para um check-up semanal. Ele apressadamente pega todos os seus pertences e se esconde em um armário segundos antes de ser pego. Os profissionais verificam se há alguma anormalidade em Stella e vão embora pouco tempo depois. Samuel passa o resto do dia deitado ao lado da cama de Stella e conversando com ela. No dia seguinte, ele vai mais uma vez ao sótão e reproduz a segunda parte da fita. Dessa vez, ela fala sobre as coisas que odeia e revela que se sente solitária e vulnerável. Samuel deseja poder fazer algo para que ela se sinta melhor, o que por sua vez faz com que ele se sinta impotente. Mais uma vez, ele entra em sua imaginação e começa a conversar com ela. A dupla fala sobre almas gêmeas e como todo mundo tem uma. Samuel sugere que eles podem ser a alma gêmea um do outro, mas Stella não acredita. Voltando à realidade, Samuel finalmente decide voltar para casa, agora que não tem mais motivo para estar na ilha. Ele chega à metade do caminho até o cais, mas não consegue deixar Stella. À noite, ele volta para casa e se droga com o estoque de Stella, sonhando com eles fumando juntos. A partir daquele dia, ele tem a missão de fazer todas as coisas que estavam na lista de coisas que Stella adorava. Então ele faz lasanha e bebe cerveja em uma taça de vinho pelo mesmo motivo. Quando está bêbado, Stella aparece em seus sonhos, furiosa porque ele não a deixa em paz. Ela declara que a versão de Stella que ele conhece de seus diários e fitas cassetes não é ela. Samuel reconhece que ela está certa, afinal de contas ele nunca conversou com ela na vida real, e o relacionamento deles está totalmente em sua cabeça. Enquanto ele tenta se convencer de que vir para a ilha não foi um erro, Stella pede que ele a deixe em paz e desaparece na escuridão. Na cena seguinte, Samuel mais uma vez decide ir embora, mas a sua jornada é diferente desta vez. Ele sente muita sede no caminho e tem alucinações estranhas. Para matar a sede, ele invade um apartamento, mas quanto mais bebe, mais sede sente. As paredes começam a se fechar sobre ele, o enchendo de ansiedade, e é aí que ele percebe que está prestes a adormecer como os outros. Enquanto se esforça ao máximo para ficar acordado, recebe uma ligação da Stella imaginária, que o chama de volta para casa. Ele acorda repentinamente e volta para casa dela com pressa, afirmando que, se o sono é inevitável, ele prefere dormir perto dela. Na manhã seguinte, para total surpresa de Samuel, ele acorda. Entretanto, ele não tem certeza de quanto tempo poderá ficar acordado.
Aproveitando a oportunidade, ele escreve bilhetes para Stella, caso ela venha lê-los. Isso lhe toma o dia inteiro, e no final ele também entra em coma. O tempo passa e alguns dias depois, Stella se mexe enquanto dorme. As coisas mudam de figura quando ela abre os olhos, bem acordada, depois de ficar dormindo por mais de uma semana. Ela percebe que não tem energia e vai beber água da torneira. É nesse momento que ela vê uma segunda escova de dentes no balcão e imagina que mais alguém está morando com ela. Ao se aproximar cautelosamente de um Samuel adormecido na sala de estar, Stella fica mais confusa do que assustada. Ela quer acordá-lo, mas desiste depois de algumas tentativas. A casa está cheia de objetos aleatórios que ela gosta, como uma Barbie sem cabeça e uma boia de flamingo gigante. Stella fica agradavelmente surpresa ao vê-los, mas isso desaparece assim que ela descobre que Samuel leu seus diários e ouviu as suas fitas. Em um acesso de raiva, ela bate nele várias vezes e descobre as anotações que ele escreveu para ela. Nela, ele pede desculpas por ter ouvido as suas fitas e garante que ela é como todo mundo. Ele diz a ela que não há problema em se sentir sozinha e criar um sistema de defesa, mas pede que ela seja ela mesma. As anotações impressionam Stella quando ela percebe que o estranho em sua casa a conhece de dentro para fora, e ela também sente como se o conhecesse desde sempre. Nos dias seguintes, ela tem vários sonhos com Samuel. Eles conversam sobre seus gostos, aversões, medos e responsabilidades, como ele fazia com ela em seus sonhos. Embora eles nem sequer tenham se conhecido na vida real, Stella sabe que eles estão conectados. Por isso, ela cuida dele como ele fez com ela. Então, chega a manhã em que Stella acorda mais tarde que o normal e tem uma agradável surpresa. Samuel não está mais no sofá em que estava dormindo. Os dois se encontram na cozinha pela primeira vez, mas para eles, parece que são amantes se reencontrando depois de décadas. Samuel se apresenta e a cumprimenta com um aperto de mão, feliz por saber que ela também está feliz por conhecê-lo. Na cena final, somos levados de volta ao ônibus onde tudo começou. A mulher cujo peixe dourado Samuel havia roubado acorda do seu sono e vemos que agora ela tem 2 peixes nas mãos em vez de apenas um. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.